Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Sabrina e nesse momento estou aqui para conversar um pouco com vocês. O Instituto Realeza é um instituto onde cuidamos de crianças e mulheres vulneráveis. Nós estaremos indo embarcar numa grande missão, né? Através do Instituto Realeza, nós vamos atender as crianças do Marajó, que fica lá no Belém do Pará. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, onde essas crianças elas precisam de um apoio, né? Lá nós estaremos fazendo a EBF com a missionária Cláudia, a sua mãe e toda a sua equipe, juntamente com o Instituto. O Instituto estará indo trazer esse apoio para eles lá na Ilha dos Marajós. Será uma grande missão, não será uma missão tão fácil, mas o Senhor colocou em nosso coração essa ilha para cuidar. Há um bom tempo atrás, Deus tem falado comigo sobre essas crianças que estão lá. São crianças que ficam à beira, à margem, né, de rios, e fica tão distante, né, onde elas precisam ser alcançadas. E o básico elas não têm. Mas eu creio que com o Instituto Realeza e com todos, né, nessa missão, nós vamos chegar lá para fazer grandes coisas, porque a palavra do Senhor diz que quando a luz ela chega, as trevas têm que bater em retirada. Então nós estamos indo na autoridade do nome do Senhor fazer essa grande missão. Amém? Então eu conto, né, com a união de todos para juntamente a gente fazer essa missão, né, missionária Débora? Sim, a paz seja Jesus a todos. Eu, missionária Débora, fazemos parte do Instituto Realeza, como a pastora Sabrina disse, instituto que atende crianças e mulheres em situações vulneráveis, né? E nós recebemos esse comando, essa oportunidade de poder irmos para Pará, lá no norte do Brasil, e irmos para a Ilha do Marajós. O Instituto também dá assistência espiritual, ajuda e apoia os missionários que já estão em campos, e junto com as áreas missionárias e espirituais também tem as questões financeiras e sociais. E também nós damos sim amparo para as pessoas que precisam. Só que nós não fazemos sozinhos, né? Nós fazemos num conjunto. E nós contamos com vocês aí também, para que possamos juntos ser resposta de Deus na vida de alguém. A nossa viagem nós vamos embarcar a partir do dia 2, né, pastora? Isso. Até o dia 8, nós embarcaremos no porto e de Pará. Serão 14 horas de viagem no navio, dentro do rio. E nós chegaremos lá para a IBF de férias com as crianças ribeirinhas do estado do Pará, da Ilha do Marajós. A Ilha do Marajós é muito grande, não sei se você já conhece, é um lugar de muita dificuldade, deficiência, extrema pobreza, é um lugar muito longe de acesso também. Então as crianças ficam vulneráveis a vários perigos, né, que existem lá, perigos físicos, perigos espirituais, só que Deus ele nos colocou para dar esse acesso, para a gente chegar até elas e levar o Evangelho de Cristo. Faremos uma grande escola dominical, com brindes, com lanche, e cada dia do lanche, pastora, será aproximadamente de 500 a 600 reais, será o valor do lanche, porque serão entre 150 a 200 crianças previstas, pode ser que venha mais, que nós vamos dar essa assistência para essas crianças lá dentro da ilha. E também a nossa pretensão é levar cestas básicas, roupas, remédios, calçados. E a gente não consegue sozinha. A gente sempre tem um jargão que a missão. Ela é feita com os joelhos do que oram, né, com as mãos daqueles que levam, que ofertam, e dos pés daqueles que vão. Então, de alguma forma, a gente consegue junto fazer essa grande ceifa, né, essa grande obra do Senhor, trazer o Evangelho de Cristo, trazer um recurso que Tiago diz que a fé sem a obra ela é morta, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo, né? E já tem uma equipe missionária nos aguardando, né, pastora? Sim, já tem uma equipe lá nos aguardando. Nós vamos ministrar também, eu ministro para crianças. Deus ele colocou esse desejo no meu coração desde o ano passado, para a gente fazer os cursos, né? De como ensinar a criança a palavra de Deus. Então, o ano passado eu fiz esse curso, então eu vou também com uma tia Juju. Então eu vou enviar a roupa, a cabeça da tia Juju toda pelo correio primeiro, e vai chegar lá, e lá nós vamos ministrar. O Instituto vai ficar responsável, né, por um dia de alimentação e também de levar a palavra de Deus, juntos também com a missionária Débora. E assim a gente vai fazer a obra lá. Nós vamos ficar lá do dia 2 até o dia 8 de julho, fazendo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então eu creio a todos, está aberto para todos fazer essa boa obra. Não é só a minha igreja, não é só a sua igreja, mas todos aqueles que Deus
tocar no coração e que querem fazer essa boa obra, vai fazer. Porque aqueles que também enviam o recurso também faz a obra. Sim. E o Marajó, ele nasceu no seu coração, já tem um tempo, né, pastora? Sim. O ano passado eu fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos, né? Para quem não sabe, eu fiz faculdade de Direito e aí eu queria me especializar em algumas áreas. E sempre Deus falava no meu coração para se especializar na área de Direitos Humanos. E teve um dia que, na aula, o professor ensinando sobre os direitos, né, dos ribeirinhos, e eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu tô chorando? O professor tá ensinando o direito deles, né? Depois, com o tempo que eu fui entender o porquê, né? Essas crianças que moram lá são muito vulneráveis, então elas passam uma necessidade extrema por morar ali, né? Naquele local, naquela ilha, muito distante. Tanto que o Instituto vai cuidar de uma ilha, né? Sim. O Instituto vai cuidar de uma ilha. Então a gente também está indo, gente, para conhecer a terra. É realmente olhar tudo, espiar, e eu creio que Deus nos dará uma estratégia de como trabalhar nesse lugar. E eu comecei a chorar muito naquela pós e eu não entendia. Aí quando chegou esse ano, que Deus começou a me ativar com o Instituto, para abrir o Instituto, nós conhecemos aí a missionária em um culto, em um seminário que a gente fez na igreja. Conhecemos a missionária Cláudia e ela começou a me mostrar em algo as crianças do Marajó, as crianças da África, porque ela tem um trabalho lindo com as crianças no Marajó, mas também tem um trabalho com as crianças na África. E eu olhei assim para ela e falei, meu Deus, é ela que o Instituto vai apoiar, porque como a missionária Débora disse, o Instituto também apoia os missionários aí pelo Brasil, pelo mundo. Deus, ele tem feito coisas grandes, né? Então, eu olhei assim pra ela e falei, missionária, Deus está nesse negócio. E aí ela começou a me mandar mensagem e falou, olha, em julho vai ter a escola, nós vamos fazer a EBF 2025 e eu conto com o Instituto Realeza. E eu falei, amém, amém, Deus está nesse negócio. E realmente Deus está. Deus preparou as nossas passagens, mas aí nós temos mais custos. Temos o custo, né, do navio. Sim. Também dos outros, do pastor que vai com a gente, do missionário, a equipe, né, que vai do Instituto, e mais alguns custos que eu creio que Deus vai colocar no coração das pessoas certas para abençoar essa boa obra. Porque nós não vamos só ali naqueles dias levar a palavra e levar o alimento. Não, a gente está também indo sondar a terra, porque Deus nos dará uma estratégia do céu para que tudo isso que essas crianças passam seja cessado. Eu sempre estou falando lá na igreja que nós seremos levadas lá para espiar a terra, porque nós vamos acabar com a escravidão de uma geração. Eu creio que a partir do momento que Deus nos der essa estratégia, tudo isso que acontece com essas crianças, não sei de qual forma que vai acontecer, mas Deus nos dará a estratégia de acabar com toda uma escravidão. Porque se você olhar as redes sociais, você pesquisar muito bem ali sobre as crianças do Marajó, você vai ver o quanto elas sofrem. Deus, ele vai nos dar a estratégia para acabar com isso. Amém? Então, se você foi tocado por esse vídeo, nos chame no privado, conversa conosco, né, missionário? Sim. E eu sei que Deus, ele vai fazer coisas maiores que nós nem imaginamos ainda. Amém? Une-se a nós nessa grande missão, porque a missão é da igreja. E nós, como igreja, nós temos que ajudar, nós temos que estar junto, cuidando do corpo de Cristo. E são crianças que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para elas. E a gente não podemos chegar de mãos vazias, né? Temos que levar algo para elas, temos que levar alimento, temos que levar os brindes, tem que levar a suprir a necessidade delas de fome, de comida. E a gente conta com vocês que estão ouvindo, estão sendo tocados por Deus. Nós já começamos a se mover, nós começamos a fazer as pizzas solidárias, que serão o valor que será colocado para a nossa viagem, né, pastor, para estar levando algo para as crianças lá. Então a pizza é R$50 apenas, se quiser adquirir. Eu quero fazer uma oferta, isso é verdade, né? Maior ou menor, não importa o valor, é importante que você seja movido pelo Senhor, que eu tenho certeza que Deus, você não vai estar lá fisicamente, mas sua oferta vai estar lá, sua missão vai ser, você vai ser um contribuinte nessa obra. E como contribuinte dessa obra, o céu tem muito mais. O céu, ele honra quem semeia, e ele dá com abundância quem semeia. E você vai também dar um alimento para uma criança, vai trazer uma roupa, você também vai poder, de uma forma, contribuir, mesmo não indo. E você que não pode, nós pedimos a intercessão, porque também é espiritual. Precisamos de muita oração para que tudo seja para a glória do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós iremos fazer alguns vídeos, algumas fotos. A missionária Cláudia, com a equipe de missão, já está nos aguardando para nós embarcarmos no Pará. Provavelmente no dia 3 nós chegamos lá. Está indo conosco também o missionário Mike, está indo conosco o pastor Kelvin, né, pastor?
E assim, juntamente. pastor Elvis. Elvis, né? Desculpa. Juntamente com o Instituto. E assim, vai ser poderoso. E a gente não podemos ir sozinhos. Nós precisamos que. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Mas se a gente se unirmos nessa causa, a gente vai conseguir territórios, lugares que Deus nos está dando acesso para chegar. Sim, sim. E é isso, gente. A obra não vai parar. Esse é o início, né, que o Instituto está começando, caminhando. Mas é como eu falei para vocês, nós vamos escolher uma ilha para cuidar. Então, a obra é muito extensa, muito grande. E eu creio que o Instituto Realiza vai chegar lá fazendo a diferença. Amém? Jesus. Unidos nós somos mais fortes, né, missionária Débora? Se quiser contribuir, nós vamos deixar depois a chave Pix. Quem quiser contribuir conosco. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Deus vai trazer um acesso para essas crianças, elas vão ser tocadas, 200 crianças, imagine, tocadas. Nós chegaremos na ilha de Melgaço, diz que é a primeira vez que vai ser pisado lá, viu, pastora? Sim. Nessa ilha, uma ilha muito distante, assim, muito longe. É lá que é realmente onde o problema acontece mesmo. E nós vamos lá. Em nome de Jesus, Deus vai na frente, nós vamos junto e a gente contamos com um apoio, porque, como eu disse, será a resposta de oração por cada pessoa, cada vida, cada criança, cada mãe que está esperando já a nossa chegada lá. E você vai nos ajudar, chega lá, você vai cooperar para que a gente chegue lá. E o nome do Senhor é mais longe, né? Nessas ilhas longínquas, para que chegando lá o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sei que vai ter salvação de almas, batismo do Espírito Santo, e vai ser magnífico o que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, muito obrigada. Segue nossas redes sociais, Instagram, Instituto Realeza, YouTube também, canal Instituto Realeza, que sempre nós estamos com novidades, sempre estamos Podcast Realeza, sempre estamos divulgando as obras missionárias feitas aqui, e eu sei que o Senhor vai nos abençoar tremendamente, e que Deus te abençoe desde já, sua semente de amor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.